Bem-vindos, amigos e amigas internauta, a mais uma edição do programa Direto e Reto. Desta vez, fogo no parquinho, porque eu estou aqui com o Rafael de Barros. Ele vai explicar com mais maestria do que eu, mas ele é encarregado do desenvolvimento econômico da cidade de Americana. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando desse assunto bom aí. E direto e reto, vamos a esse acarajé apimentado. Diz uma coisa para mim. Nos bastidores você dizia, olha, Secretaria de Planejamento, eu estou focado na questão de desenvolvimento econômico. Eu quero que você explique isso para os nossos internautas, com mais propriedade do que eu. Mas antes eu quero saber, de onde vem Rafael de Barros? Iniciativa privada, área da saúde? Me conta rapidamente sobre isso. Sim. Bom, eu venho da iniciativa privada, né? Eu sou empreendedor aqui na cidade, na área de saúde e atividade física, já há 16 anos que eu tenho empresa aqui na cidade. Nos últimos 7 anos, eu me apaixonei pela área de economia, pela política em si. Eu fiz uma pós-graduação em economia liberal pelo Instituto Mises, em São Paulo. Depois eu me formei no Renova BR, que é um curso de formação técnica para lideranças políticas, que tem processo seletivo e tudo mais, é um projeto bem sério. E quando eu fui para o módulo avançado do Renova BR, eu fiz a parte de especialização lá do módulo avançado em desenvolvimento econômico. Então foi esse caminho que me trouxe até onde eu estou hoje. Onde você está hoje? Que eu não soube explicar com precisão. É que você me perguntou, mas eu não vi lá anúncio de secretário de desenvolvimento econômico e tal, né? No começo do governo do Chico, né? Então, na verdade não teve anúncio de secretário de desenvolvimento econômico porque não existe hoje uma secretaria de desenvolvimento econômico. Há uns anos atrás, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi anexada à Secretaria de Planejamento, então virou uma unidade dentro da Secretaria de Planejamento, né? Então, por N motivos, né? Mas quando o Chico assumiu, ele me disse que uma das áreas mais importantes do governo dele era desenvolvimento econômico. Que então ele gostaria de ter alguém focado 100% em desenvolvimento econômico. E aí então eu sou secretário adjunto de planejamento, mas eu praticamente não apito nada no planejamento em si. Eu já tenho muita coisa para apitar, porque eu vou aproveitar esse gancho. Sim, eu assumi a parte da unidade de desenvolvimento econômico, que talvez ano que vem se torne secretaria. Mas é isso. Então hoje eu sou focado 100% no desenvolvimento econômico da cidade. Mas eu vou aproveitar esse gancho, e como eu falei, fogo no parquinho, direto e reto. Diz uma coisa, eu ando pelo centro da cidade de Americana e eu vejo uma apatia, eu vejo um desalento, eu vejo uma tristeza por parte dos comerciantes. Sim. Eu não vou falar nem por parte do consumidor que está sendo afetado de tudo que é lado. Aqui levaria mais de outras tantas entrevistas com você. Mas como é que a gente trata com o centro tão, desculpa a redundância, maltratado? Sim. Como o nosso? É assim, né? A questão do centro ela é complexa, não existe um ponto específico fazendo mal para o centro, né? A primeira coisa é uma descentralização do comércio. Então, hoje você vê corredores comerciais por toda a cidade. Então, tem várias avenidas na cidade que tem um comércio extremamente forte, né? E isso não é ruim. Isso é um padrão no Brasil todo, no mundo todo, de descentralização do comércio. E por que não é ruim? Porque o comércio fica mais próximo das pessoas. Fica mais perto dos grandes bairros, fica mais perto das aglomerações de pessoas. Isso diminui, por exemplo, a necessidade de deslocamento, de transporte, entendeu? Então, assim, a descentralização do comércio não é ruim.
O ruim é se a gente abandonar quem está lá, porque tem gente lá no centro sofrendo com essa descentralização do comércio. Muito comerciante tradicional. Exatamente. Então, assim, a gente precisa dar toda a atenção para eles e todo o suporte necessário. Pagadores de seus impostos. Sim, pessoas que cuidam da sua família através daquilo. Então, não tem como a gente simplesmente falar, não, é normal e vamos que vamos. Não é assim. Né? Então, assim, existem vários fatores para esse sofrimento aí do centro, mas isso é uma coisa crônica, não é de agora, vem acontecendo ao longo de vários e vários anos, mas a gente está focado em melhorar essa situação lá e corrigir esse problema. Pôr você na parede como eu pus o chefe de gabinete. Um elemento só, secretário, um elemento concreto para o nosso público entender como é que vai disparar esse processo. Sim. Bom, a gente montou há cerca de 2 meses, mas ela foi oficializada há mais ou menos um mês, um comitê de retomada econômica. Então, como que eu vou falar do comitê para depois falar do centro, tá? Esse comitê de retomada econômica, o que eu fiz, né? Eu tentei, liberal como eu sou, eu acredito muito no setor privado. Então, eu sempre falo que quem produz de verdade, quem paga imposto, quem gera emprego mesmo, é o setor privado. O setor público, a gente vive à base de impostos. O setor público não produz nada, certo? Então, quem produz é o setor privado. Quem que conhece a dificuldade do comércio mais do que ninguém é o próprio comércio. Sim. Quem conhece a indústria mais do que ninguém, mais do que qualquer político, é a indústria. Então, baseado nesse princípio, a gente tentou montar um comitê de retomada econômica, mas não algo vindo de nós para eles. Eu, Rafael, Todo-Poderoso, acho que vocês precisam disso. Não, foi o contrário. Nós juntamos as principais associações da cidade, ligadas ao setor produtivo da cidade, as universidades da cidade, as instituições de ensino, e perguntamos para elas quais eram as demandas delas. Segundo, como elas achavam que isso daria para ser solucionado. E terceiro, que é o mais importante, como elas conseguiriam nos ajudar a resolver o problema. A partir dessa reunião, nós criamos um documento com 25 itens eleitos por eles e entregue para a gente como uma sugestão para a retomada econômica mais acelerada pós-pandemia e pós toda a crise econômica que o Brasil passa nos últimos anos, né? Desses 25 itens, agora falando especificamente do centro, para você ter uma ideia, 25 itens é uma coisa extremamente aberta, heterogênea, tem coisas da cidade toda. Desses 25, 4 são especificamente para o centro. Cite um deles, por favor. Vou citar os 4, eu lembro, acho, dos 4 aqui de cabeça. Primeiro, uma coisa relativamente simples que atrai muita gente para o centro. Voltar a ter aquela decoração tradicional em datas comemorativas, por exemplo, Natal, fazer uma decoração legal no centro. Isso foi pedido da própria CIA. A CIA Sim Comércio. A gente precisa voltar a decorar o centro, porque as pessoas vão lá para ver isso aí, para criança e tudo mais. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eles falaram assim, olha, a gente precisa trazer serviços essenciais para o centro, porque aí as pessoas vão atrás do serviço essencial e com isso elas acabam consumindo no centro. Então a gente está fazendo um levantamento de várias opções, isso aqui não estou cravando nada que vai ser feito ainda, mas dentre as opções, por exemplo, a gente tem o pavimento superior lá do terminal urbano, que não se usa. Então, de repente, trazer algum serviço de informação da cidade toda lá, que é um lugar de fácil acesso para quem chega de ônibus e tudo mais. A gente já pensou em fazer alguns eventos culturais, musicais no centro. A gente já pensou em levar internet grátis para as praças do centro. Então, assim, tem vários projetos nessa linha de levar serviços essenciais para o centro para fazer as pessoas espontaneamente quererem ir para o centro, né? Então, esse é um outro item. Outro item é um item de revitalização geral, né? De manutenção, de limpeza. Então, isso está no radar, a gente já tem conversado com várias secretarias envolvidas com isso, para que a gente consiga realmente fazer uma revitalização do centro. E o quarto item é em relação à Zona Azul, né? Então, mas por incrível que pareça, os comerciantes do centro, eles não acham que tem que tirar a Zona Azul, porque realmente resolveu um problema que era estacionamento, né? Então, tinha um problema crônico lá de estacionamento.
A questão é como ela é feita. Então, o pedido dos comerciantes, o pedido da CIA, do Sincomércio e das outras instituições é que a gente consiga negociar melhorias da Zona Azul. E a gente está em discussão, a gente tem um grupo para cada item. Então, tem um grupo só discutindo melhorias e negociações em relação à Zona Azul. Tá certo? Então, eu falei 4 itens aqui que visam melhorar o ambiente ali do centro, fazer com que as pessoas voltem a frequentar o centro de forma espontânea, porque vai ser agradável ir para lá, entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia. Secretário, deve com certeza, né? Deve já é certeza, o secretário fica mirando a coisa mundial, né? O ambiente pandêmico, a movimentação de troca de dinheiro no mundo, no estado, no país. De 0 a 10, só para o internauta ter uma noção e eu também. Quanto essa conjuntura de 0 a 10 afeta, digamos, esse planejamento? Não deixa de ser econômico. Não, afeta bastante, não tem como negar isso aí. Mas não afeta só a Americana, afeta o mundo inteiro hoje, né? Então, países que conseguiram controlar a pandemia mais rápido estão se levantando mais rápido. Países que não conseguem controlar a pandemia tão rápido vão sofrer mais. O Brasil vai sofrer mais. Né? Isso tem muito a ver com questão financeira. Então, se você pegar os países que estão com a população toda vacinada, são países extremamente poderosos economicamente. Os Estados Unidos, lá ontem eu vi um vídeo do Central Park tendo apresentação lá já. Então, sim, países com capacidade econômica muito alta, eles vão sofrer menos, provavelmente, até por causa de vacina e tudo mais. Então, assim, de 0 a 10, o quanto isso interfere no planejamento da economia, pode pôr aí 7, 8, isso aí interfere bastante. Porque, por exemplo, a cada vez que começa a se ventilar, talvez feche de novo, é um desespero generalizado de todo mundo que tem alguma empresa no país, entendeu? Porque, assim, quantas empresas têm dinheiro para aguentar meses fechado pagando tudo? Porque, assim, o aluguel continua pagando, imposto continua pagando, água, tá bom, pode reduzir água e luz porque você está usando menos, mas você vai continuar pagando. Funcionário, lei trabalhista do Brasil, extremamente complicada, né? Você continua pagando seu funcionário, se tiver fechado ele não vai estar rendendo. Se você quiser demitir o funcionário, é muito caro no Brasil, né? A gente pode até fazer um paralelo com os Estados Unidos, né? Quando começou a pandemia em 2020 nos Estados Unidos, teve um boom de desemprego nos Estados Unidos. Maior que aqui, bem maior. Era um país praticamente com pleno emprego e deu um boom de desemprego. Por quê? Porque é muito fácil demitir. Então você demite nos Estados Unidos, o cara cata uma caixinha, a gente vê em filme, né? O cara cata uma caixinha, coloca o quadrinho dele com a esposa, coloca o livrinho dele, a caneta e sai da empresa. A demissão é muito simples. Aí algumas pessoas falam assim, tá vendo? Deixa a demissão simples, olha o que acontece. O menor problema, o empresário vai e demite o funcionário. Só que eles não entendem a outra parte disso. Que a empresa ela está tão segura que ela vai poder demitir se precisar, que ela contrata com facilidade também. Então, assim que arrisca, empreende. Exato. Assim que a pandemia dá uma diminuída, o cara contrata tudo de novo. Mas, secretário, eu estou aqui elaborando uma coceira na mente. É o seguinte, não temos essa facilidade que o americano tem, correto? Não temos. Porém, temos os seguintes números aproximados: 14 milhões de desempregados. Exato. Mesmo com essa dificuldade. Nós temos 3 milhões e meio de desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar emprego. Sim. Não tem o número de subempregados, eu não sei dizer. Negócios informais? Negócios informais. 1,6 a cada um formal. Cidade Americana tem cerca de 30 mil negócios informais. Então aí eu pergunto, será que seria mesmo esse o caminho? Talvez não seja o único, mas de desburocratizar o que realmente pesa muito? Mas tenta falar que você vai fazer alguma reforma no sistema trabalhista. A casa do presidente, de todo mundo que falar que vai ser a favor, vai cair. Né? Então, assim, eu acho que não é uma coisa para um curto prazo. Isso é uma coisa de... Primeiro tem que ter uma educação. As pessoas precisam entender que quando a gente fala disso, a gente não está achando que tem que demitir mesmo. Não é isso. Tem que enxergar o outro lado. Né? O que a gente está percebendo? Por que a gente tem tanta dificuldade em diminuir o número do desemprego? Imagina que você é dono de uma empresa e assim, teve a primeira pandemia, você sofreu, pagou multa altíssima, tal, mas você demitiu seu funcionário. Você vai contratar de novo agora?
De jeito nenhum. Você vai reduzir a produção, vai começar a faltar produto, porque está todo mundo nessa mesma situação. A gente vai ter inflação por excesso de demanda, certo? Que é o que está tendo agora. A gente está tendo a inflação em todos os setores, qualquer lugar que você olhar. Principalmente supermercados. Eu estou aqui até lembrando em voz alta aquele período do fiscal do consumidor. Veja o preço, vamos abaixar, vamos tabelar. Nós corremos algum risco de... Espero que não. Retornar? Não. Assim, eu tenho... Fica comendo solto. Eu tenho acompanhado essa situação internacional e vários economistas de ponta acreditam que essa inflação é diferente das outras. É uma inflação pontual que ela pode recuperar depois, que é justamente por causa de produção. Como você diminuiu a produção, você tem a demanda continua igual, mas a produção reduz. O senhor percebe? Você tem uma escassez. O senhor percebe com clareza que o senhor tem fazendo uma comparação meio um rascunho grosseiro com a sua origem de educação física, o senhor corre contra o tempo porque tem gente passando e morrendo de fome. Sim, com certeza. Todo dia que eu acordo, que eu vou para o meu trabalho, é exatamente isso que eu penso. Tem empresa na cidade quase falindo, empresa que já faliu, e com isso a gente vê desempregado aumentando, pessoas com dificuldade de voltar para o mercado. Então, assim, tem vários itens que a gente precisa trabalhar, né? Inclusive a formação dessa mão de obra. Hoje a gente tem alguns setores precisando de mão de obra, por exemplo, mas não tem profissional qualificado suficiente para isso. Então, assim, tem várias frentes que a gente precisa trabalhar, mas com certeza a gente corre contra o tempo, e é por isso mesmo que eu fiz questão de trazer todas as associações importantes da cidade para trabalhar junto com a gente, porque sozinho a gente não consegue. Né? Então precisa dessa cooperação, e a gente está tendo. É um ambiente muito positivo aí de esperança de que, trabalhando juntos, o setor público com o setor privado, a gente consiga sair mais rapidamente e de forma mais assertiva dessa situação. Secretário, nós vivemos em cidades conurbadas, né? Meu internauta, é tudo junto e misturado. Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, questões que se misturam. Existe uma coordenação nessa área de planejamento econômico entre municípios? Ou é uma briga, toma lá da cá? Não, todo mundo acha que tem essa briga aí, né? Então, por exemplo, instala uma empresa lá em Santa Bárbara, alguém já me liga, viu? Tá instalando uma empresa em Santa Bárbara, e Americana. Né? Então, as pessoas acham que existe essa briga. Na prática, não existe. Né? Então, o André Cruz, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Santa Bárbara, e o Naliel, que é o braço direito dele lá, são meus amigos. Né? O Samuel Marim, que é o secretário de Nova Odessa, é meu amigo também. Então, assim, a gente trabalha muito parecido, a gente tenta um ajudar o outro. E a gente tem um órgão, tem a Agencamp, que é uma situação de Campinas, da região de Campinas, onde a gente discute. Tem uma Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, e essa Câmara Temática é para discutir itens regionais, não municipais. Então a gente tem sim um desenvolvimento regional, e aí cada um faz o seu papel. Sobre essa questão aí de uma cidade da outra, eu sempre falo, por exemplo, se uma grande empresa, um grande mercado se instala na divisa de Americana com Santa Bárbara, para o lado de Santa Bárbara. Ok, nós não teremos arrecadação dessa empresa. Só que e os empregos? Os empregos vai ajudar a Americana também. O cara não vai contratar só barbarense. E vice-versa. Se a gente coloca uma empresa aqui na cidade americana, vai ter muito barbarense trabalhando. Entendeu? Então, assim, as cidades elas precisam se ajudar porque é bom para as cidades. Né? Secretário, por que o cidadão comum ele não consegue perceber o resultado de tanta mobilização em conjunto? Por que ele tem essa sensação que eu estou largado, eu estou abandonado? Porque assim... Porque isso demora, quando você faz algo errado, demora para aparecer o erro, e quando você faz certo, demora para aparecer o certo também. Por quê? Porque isso aí é igual, imagina um bicho bem grandão assim, que tem que se movimentar. Né? Tem que se movimentar numa linha reta, por exemplo. Ele demora para começar a se locomover, porque de repente ele estava freando, ele vai ter que voltar a acelerar, isso leva um tempo para frear, leva outro tempo para acelerar. Quando ele acelera com tanta força que se você começar a errar, vai demorar para ele frear de novo.
Então a gente vê isso em outros governos, né? Não municipal, eu digo, mas mundial, federal, de outro país. Se o governante começa a tomar medida errada e a economia está indo bem, ela demora para começar a parecer que as medidas estavam sendo erradas. Isso acontece também para o lado positivo, infelizmente. Então, se você vem numa fase de freio, demora até você parar, soltar o freio e acelerar de novo. Mas tem que trabalhar dia a dia, é um passo atrás do outro para a gente voltar para esse caminho. Mas volto a dizer a ingratidão da sua posição, porque o senhor corre contra o tempo. Sim. Talvez não tenhamos esse tempo todo ou muitas vidas, mas se perderão em razão de fome. Sim. Caros internautas, quando nós aqui pedimos fiquem em casa, não trabalhem, ou fiquem em casa podendo, não é isso. Vá trabalhar, se estiver dentro das regras sanitárias e com todos os cuidados sanitários. Simplesmente não aglomere por aglomerar. Você está percebendo na edição de hoje que estimular uma economia mundialmente apática numa cidade com proporções de Americana é muito difícil. Secretário, direto e reto, qual o risco do centro da cidade ter algo parecido com uma Cracolândia? Eu acho que hoje é 0. Mas é axiologia? Não, porque assim, tem algumas diferenças para São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, não tem como comparar qualquer cidade menor com São Paulo. É muito mais fácil você controlar essa situação numa cidade igual a Americana do que São Paulo. Americana, quando acontece alguma coisa, tá debaixo do seu nariz, entendeu? Já São Paulo, às vezes, acontece com uma certa distância. Eu, sinceramente, pelo tudo que eu conheço do nosso prefeito, de todo mundo que está envolvido com isso, eu acabei de sair de uma reunião aí com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, está todo mundo muito focado para que a gente tenha uma melhora evidente, não piora. A gente não vai ter um centro virando uma Cracolândia, não. Porque com todo respeito e verificando o movimento mundial de êxodo, né, de retirada desse país, daquele, por fome, por guerra, etc. e tal, eu percebo aqui mesmo da nossa emissora, passa um angolano, passa um venezuelano, passa um mexicano. E eu fico meio não querendo ser bairrista, mas querendo planejar. Eu fico falando, bom, como é que fica também esse nicho, essa movimentação? Porque tem gente que vem para a Americana acreditando no melhor também. Sim. E aqui encontra o pior. Como é que você vê isso? Isso aí é uma preocupação nossa, com certeza. Cada vez que vem alguém para cá, a gente fica sabendo, isso é rastreado, né? Isso aí é cadastrado e tudo mais na cidade. E a gente tem que trabalhar para dar capacitação para eles e ajudar o setor privado a produzir empregos para eles. A gente tem total preocupação com isso. Por isso que as secretarias trabalham em conjunto. Graças a Deus a gente não tem esse negócio de é com você, é comigo. Não, tudo que envolve 2 secretarias, 3 secretarias, as 3 sentam, conversam para solucionar isso aí. Então, assim, quem pode responder esse ponto melhor que eu seria a Secretaria de Assistência Social mesmo, que eles têm um trabalho maravilhoso, a Juliane, nesse sentido, né? Vamos convidar. Sabe por quê, secretário? Certa feita, eu, como cidadão, eu fui ajudar uma pessoa passando fome. E comprei lá uma marmitinha para ela e tal. Não é essa a questão. Sim. A questão é que daí eu acionei assistência social. Me deram o seguinte retorno e eu fiquei triste. Faz tempo isso ou foi assim? Faz. Não foi na gestão do Chico Sardelli, com certeza. O que deram como retorno à assistência social? Disse o seguinte: olha, nós estamos sem veículo, mas assim que a gente arrumar um carrinho, a gente coloca essa pessoa no ônibus e extradita, deporta. Não, isso não é feito mais. Não estou dizendo que é. Sim. Estou contando algo passado, é na gestão do prefeito Chico Sardelli. O que eu quero dizer é o seguinte: farei o convite para assistência social, não é? Porque também é um elemento que dificulta o seu planejamento. Claro. Porque com certeza você vai ter alguém ocioso, indigente, largado, não é? Que quando muito, infelizmente, vai servir para uma faculdade de medicina, credo.
Você entendeu a dificuldade Sim. da pasta que está na sua mão? Sim, claro. Não, quando eu aceitei o desafio de assumir esse setor, essa pasta, eu sabia de todas essas dificuldades e tenho planejamento para todas elas. E a gente trabalha o dia inteiro. Na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando, né? Então, assim, não tem como fazer mais que isso. A gente pega uma equipe toda, trabalha o máximo de cada um, junta as associações, todo mundo que pode ajudar e a gente trabalha no máximo. E aí é o tempo que vai mostrar pra gente as melhoras. Mas pode ter certeza, tudo isso está sendo rastreado. Não tem ninguém entrando aqui sem a gente saber que está entrando e sem ter planejamento de como colocá-los no mercado de trabalho. Esse é o principal. Na sua visão, como é que faz esse balanço entre ambiente de Covid e a necessidade de trabalhar? Trabalhar com todas as questões sanitárias em dia, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que as empresas estão já se adaptando, né? Por exemplo, hoje um restaurante, se você falar, não, você vai trabalhar com 40% da sua capacidade, neste momento ele não fica chateado mais não, ele fala, graças a Deus, estou trabalhando. Em 2020, quando começou, se você falasse assim, ó, você vai ter que tirar 60% do pessoal aqui dentro, o povo ia ficar doido. Né? Mas a gente percebeu que não tem jeito. Ou é assim ou não é. Então a gente vai trabalhar ainda numa velocidade um pouco mais lenta até essa pandemia acabar. E eu acredito que ano que vem acaba, graças a Deus. Uma área específica, mas está subelencada ou subentendida nessa proposta que vem dessas entidades para revigorar a economia americana, no centro principalmente da cidade. Qual é essa categoria específica? Os artistas. Mas eu não estou dizendo globais, não estou dizendo de grandes emissoras, mas o artista aqui próximo da nossa região, ele tem tido alguma atenção, alguma ajuda, algum auxílio? Ele tem sim. Essa também é outra secretaria, a Secretaria de Cultura e Turismo, né? A gente também tem conversado com eles para que a gente faça coisas em conjunto. Realmente é um setor que tem sofrido bastante, os artistas. Inclusive, uma das soluções do centro é isso. A gente levar. Por isso que eu citei. Sim, é a gente levar artistas nossos para o centro para fazer as pessoas terem o hábito de ir para lá e acompanhar isso daí e acabam consumindo no centro. Então a gente também sim está preocupado. É outra área que eu desconheço um pouco por não ser a minha, né? Sim. Mas que te falo que a gente também está fazendo trabalho em conjunto. Mas veja, eu estou percebendo que em conjunto... Sim, tem várias coisas. Parece que como é que vai? Inerente à sua secretaria, não consegue fazer nada isolado. Não, até consigo, mas a minha secretaria influencia em várias outras. Então, direto eu estou em reunião com outro secretário falando de projetos em conjunto. E quais são os planos para a saúde de Americana? Existe? Para a saúde de Americana? Porque o hospital municipal, uma hora está superlotado, mas é pandemia, outra hora não tem, vem dinheiro, anúncios de pessoas aqui. Anúncios aí com espolcar de fogos, que vem dinheiro para o hospital municipal. E ele está sempre uma demanda. Mas é porque assim, tem muito... Quando a pessoa que não é do setor, ela pensa nesse dinheiro, ela pensa em comprar coisas. E grande parte desse dinheiro vem para manutenção do serviço. Correto. Manter um leito de UTI funcionando, a gente tem mais de 100 na cidade. Manter um leito funcionando, o Dr. Danilo, secretário de saúde, sabe falar isso com certeza 1 milhão de vezes melhor que eu. Mas é em torno de R$ 2.500 por mês para manter um leito funcionando vazio. Tá certo? Então, imagina, é dinheiro que vai, que é igual torneira aberta, entendeu? Então, grande parte desse dinheiro vem para manutenção do serviço. É uma equipe gigantesca, é uma equipe cara, são instrumentos caros. Tanto é que pode ver, a Câmara fez 2 doações grandes aí para a prefeitura, né? A primeira foi para comprar 9 respiradores que estavam sendo alugados pela prefeitura. A Câmara doou esse dinheiro para a prefeitura, devolveu, né? E foram compradas 9 respiradores e agora compraram 20 mil testes rápidos para controle da pandemia. Secretário, eu vou agradecendo porque o tempo é curto e a sua pasta e responsabilidades são gigantescas. Então eu deixo as considerações finais para o secretário realizar, agradecendo a presença
e com certeza o senhor vai voltar com esse rojão na mão. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, me coloco à disposição, qualquer momento, qualquer assunto, quiser que eu volte aqui, é só me convidar que eu voltarei, né? Eu quero dizer para a população de Americana que esteja nos vendo aí, que eu vou trabalhar incansavelmente para que a nossa cidade consiga se desenvolver, consiga crescer, trazer empresa, gerar emprego, a gente ter formação para mão de obra, para que as pessoas que são com dificuldade de voltar para o mercado de trabalho consiga voltar. Então eu vou trabalhar incansavelmente até conseguir o nosso objetivo. Internautas, mais uma edição de Direto e Reto. Venha participar conosco, fiquem em paz, cuidem-se. Até mais.